E aí, minha galera, podcast Aula Extra no ar, eu sou Rafael Petracioli, seja muito bem-vindo a mais um bate-papo jurídico de altíssima qualidade. Quem está comigo hoje aqui é a doutora Ive Lira, depois de alguns programas sem aparecer. Tudo bom, Ive? Como é que você está? Ele está confundindo os lugares. Eu estou ótima, Rafa. Deixa eu te falar uma coisa. Essa sua saudação, olá, galera, não combina com o podcast jurídico de altíssimo nível. Por quê? Porque a linguajar tinha que ser mais. Não, que aí, porra nenhuma, a gente fala palavrão como uma zorra aqui. Não, aí daqui a pouco você está querendo que eu fale paz, minha excelência, aqui na bancada. Paz, minha excelência. Nossa, você sabe o que é leniência? Máxima vênia. Você sabe o que é leniência, Ive? Eu não. Você sabe? Não, mas leniência não é ausência normativa? Ausência do Estado, não é isso, não? Vamos ver. Saberemos. Saberemos. Em homenagem ao meu orientador. Um abraço, professor. Rolou um puxa-saquismo aí, Leandrão. Jogador aí, viu? Meu orientador adora essa palavra, leniente. Galera, a gente vai falar sobre os acordos de leniência, sua flexibilização, suas alterações, enfim. E a gente está aqui com um convidado mais do que especial, porque é um convidado que, inclusive, participou do episódio número 1 desse podcast. Doutor Pablo Domingues. Tudo bom, Pablo? Como é que você está, meu irmão? Tudo bem, Rafa. Um prazer estar aqui de novo. Mas, claro, muito mais pela presença de Ive, mas não que eu desconsidere a sua presença, que também é muito boa. Não é que ela é zero, ela é menor. Não, tá ali próximo, ali. Mas muito obrigado pelo convite. Sempre é muito bom estar com vocês, né? É sempre um bate-papo leve, de aprendizado. O formato desse programa é muito, muito bom. E vou ter que discordar um pouco de Ive, porque eu acho que o linguajar, cada dia mais, né? O próprio CNJ está recomendando um linguajar mais direto. Como acesso ao direito de ação. Tá rebocado. Assim, não precisa também ser tá igual, rebocado, né? não precisa estar rebocado. Não, né? Mas assim, tá rebocado que eu vou fazer prolixo, uma camisa com paz, minha excelência. Eu vou fazer. Prolixo. Vou fazer. Mas obrigado, pessoal, pelo convite. Você já escreveu paz, minha excelência? Nunca. Nunca? Não. Eu já. Eu já. Eu também já. Eu não vou mentir, Qual é a sua expressão jurídica que você repete em toda petição e que você não consegue? Você tem um apego àquela expressão. Um cacoete jurídico, seria algo assim? Todo mundo tem, eu sei. Tem, é verdade. Eu tenho Eu alguns. uso alguns. Eu uso como se fosse aqueles chavões de conexão de parágrafo. Sim. Que eu descobri, depois de alguns cursos aí e tal, que é originariamente do direito português. Qual é? Que é com efeito. Eu uso o diapasão. português, ele usa muito com efeito. Com e efeito. Aí liga um parágrafo ao outro. E na verdade eu fazia isso. Eu fazia isso. Pronto, o linguajar. É isso. Não precisa cortar não, amiga. Deixa essa porra aí. E o português, ele usa muito com efeito. Você sabe o que eu uso? Do dia a dia. E aí eu acho que sim, inclusive no trato diário, não só em petição, no trato diário mesmo. Com efeito é como se você dissesse logo, portanto. Exatamente. Eu uso muito desgirzasse. Desgirzasse. Não sei nem o que significa, então deve ser... De sublinhar-se. Entretanto, Para sublinhar. Deve ser sublinhado. Gizar de giz, né? Exatamente. Eu acho que eu aprendi essa expressão no primeiro estágio que eu fiz na vida. E a gente não se desvincula dessas expressões. Mas eu tenho feito um esforço, confesso. De modificar o linguajar? Também, mas um outro tipo de esforço, de ser mais objetivo possível. Eu comparo minhas petições antes e hoje, eu acho que eu estou conseguindo fazer... olha, melhores petições. Com melhores fundamentos jurídicos. Mas você sabe qual esse traquejo vem, eu penso, ao menos assim foi comigo. Quando você passa a fazer muitas sustentações, inclusive tribunais superiores... De ser mais objetivo. Ser mais objetivo, porque se você observa o que é que eles querem que conste na decisão ou como argumento, que eles vão se debruçar. Então não adianta você estar falando de amenidades, coisas colaterais que não chegarão ao Supremo ou ao STJ. Contar como é um conto não, como é do direito romano, iniciar... Não, esqueça. A história remonta... Petição longa, já não cabe mais. Ninguém lê, convenhamos. Eu acho que a gente é outra geração, porque a gente aprendia a fazer petição longa. Mas, Ive, petição fundamentada. Veja o seguinte, essa semana, eu fui retrasado, eu acompanhava um julgamento no STJ, e o STJ tem insistido nessa prática, né, de, ao abrir as sessões, sempre passar um recado para a sociedade, claro, eles são o Tribunal da Cidadania, digamos assim, e
Mas os ministros, principalmente o ministro Rogério Schietti, Sebastião Reis, Reinaldo, eles estão sempre passando essa mensagem, falando assim, olha, de um modo geral, vamos ser mais objetivos, mais sucintos nas tentações orais e tal, porque era março, estamos em março, né? Ele falou assim, cada um aqui recebemos, se o critério é equidade de recebimento de processo, se estiver prevalecendo isso, cada ministro aqui já recebeu 2.500 processos. Meu Deus. Em março. Isso significa, sei lá, se manter essa média, 12 vezes isso, né? Então, 12 não, mas bote aí 8 vezes isso. Vai ser a quantidade de processos no ano. 2.500 processos é que a corte francesa recebe por ano. A corte. Aqui por ministro. Bom, de quem é a culpa disso? Eu também, aí, desculpa estar fugindo um pouquinho o tema, mas eu também acho que eu não concordo 100% com a crítica dos ministros, no sentido de que atribuir isso apenas à Defensoria Pública de São Paulo ou então à advocacia privada. É preciso também fazer uma autorreflexão. Há muitas decisões equivocadas, principalmente decisões monocráticas, que com essa possibilidade que o CPC trouxe de julgamento de mérito através de decisão monocrática, muitos recursos estão derivando daí, porque decisões completamente equivocadas, que não analisam o caso como tinha que analisar, necessariamente nos obrigam, entre aspas, a movimentar mais recursos. Então, acho que vale para todos, vale para a gente, vale para o Ministério Público, vale para a Defensoria, mas vale para eles também. Acho que vale principalmente para eles, porque há essa necessidade de uniformização, de você... No final das contas, é para tudo desaguar em segurança jurídica. A ideia é essa, né? Você tem um mínimo de previsibilidade. Eles mesmos, entre eles, não se entendem. Não né? se entendem. Então, você vai de uma turma para outra, você tem divergências seríssimas em temas importantes. Seríssimos, temas seríssimos. E aí você não consegue ter uma... Como é que isso se resolve se não com os recursos cabíveis para você opor uma turma para outra? Entendeu? Você sabe que eu li outro dia que a defesa do presidente Lula, à época capitaneada pelo atual ministro Zanin, ela chegou a utilizar até o tema ser pacificado da prisão em segunda instância, porque boa parte disso devemos acreditar a atuação deste advogado que insistiu para que isso fosse matéria no Supremo, para ser pacificada, foi o instrumento, digamos assim, mas cerca de 200 recursos ele utilizou. Imagine, 200 recursos por uma questão que simplesmente era para ser afetada de ofício. Não precisava disso tudo, né? Então, em um tema tão tranquilo, digamos assim, se resolver isso do ponto de vista dogmático. Mas, enfim, então, olha o que se precisa se movimentar para se ter isso, né? Essa que você falou, a questão da uniformização, porque tínhamos duas turmas do Supremo, uma julgando de uma forma, outra julgando de outra, completamente diferente. E aí virou disputa de quem dá o melhor voto e quem defende melhor o seu próprio voto. Que aí, no final das contas, acaba sendo uma disputa de ego, uma disputa né? E esquece a colegialidade, né? Eu discordo que seja um princípio, não acredito nisso como princípio, mas eu acredito nisso como uma norma de comportamento do judiciário mesmo. O judiciário deva se comportar um órgão colegiado. Não acho que é princípio, mas enfim, mas também não está servindo de nada, porque se aqui somos uma turma e eu só me preocupo apenas em defender os meus argumentos, estou ignorando o que vocês dois estão sustentando, eu não estou absorvendo nada disso, não tem sentido a gente estar aqui se reunindo para decidir nada, né? Porque aí perde todo o propósito e a razão de ser. Então, enfim, mas são muitos fatores, né? Então vamos falar de leniência. Pois é. E o que é leniência? Veja bem. Isso não tem como desconectar de um aspecto histórico, né? Tá. Porque assim, tivemos uma lei de 2013 intitulada de Lei de Combate à Anticorrupção. Sim. Né? Assinada, inclusive, pela ex-presidente Dilma. E que tem lá todos mecanismos, né, de combate à corrupção, né? Então, vivíamos esse período, né? A Lava Jato talvez teve seu início em 2006, 2007, alguma coisa assim. Não, 2000 e... Não, mais para frente. Mais já, pra frente, já era o governo de Dilma, já, né? Já era o governo de Dilma. Teve mensalão antes, tal, enfim. Mas esse clima de que há políticos que estão envolvidos em corrupção, e aí isso e aquilo, então sentiu-se a necessidade de começar a dar respostas à sociedade a isso, inclusive implicando pessoas que fossem da iniciativa privada. Então, queria se identificar pessoas da iniciativa privada, de algum modo trazer para elas alguma carga de responsabilidade,
para com isso conseguisse também identificar possíveis outras pessoas que poderiam estar participando de eventos ilícitos, né, sob o ponto de vista administrativo e ponto de vista civil, né? Mas a lei tem toda essa previsão, né, de como achar essa responsabilidade, as implicações, as multas altíssimas, mas foi uma lei também, em certo ponto, em muitas medidas, mal redigida, porque ela não explicou muito bem, por exemplo, o que hoje está sendo uma crítica atualíssima, qual é o órgão responsável para poder capitanear esses acordos. Né? Ou seja, lá se fala de CGU. Fundamental da... Então, lá fala em CGU, só que, por exemplo, a gente começou a conviver, veja que coisa, né? A rigor, a CGU deveria capitanear e celebrar esses acordos de leniência, né? Mas aí o que acontece? Vem o fenômeno da Lava Jato. E de 2017 a 2022, talvez, 17 a 22, só quem fez acordo de leniência no país foi o Ministério Público. Ministério Público. A lei não tem essa previsão. Eles fizeram uma interpretação tanto quanto elástica, aí, para não dizer quase que impossível de ser sustentada, para se autolegitimarem como pessoas aptas, entidades aptas, a fazer acordos de leniência. E com os objetivos que foram aí expostos, né? Com o objetivo de tentar identificar nas empresas eventuais ilicitudes, contratos estatórios com o Estado, com entes paraestatais, etc., etc., e aí aplicar multas a essas empresas e tal. E agora estamos vivendo um momento de revisões disso aí tudo, né? E uma fala de ministro Gilmar que já está antecipando um problema, né? Ele recentemente, não faz muito tempo, ele falou: olha, o Supremo está se debruçando para tratar sobre a possibilidade de revisão das cláusulas que foram feitas naquela época pelo Ministério Público a respeito dos acordos de leniência com as principais construtoras do país. Aí sabemos quais são, estão voltando agora também ao cenário, e porque os acordos, obviamente, estipularam valores impagáveis, porque ou essas empresas pagam esses valores ou elas encerram as atividades, não tem nem condições de recuperação, né? Só que uma discussão ficou de modo lateral, ad latere, que sim, ninguém vai questionar que é o fato que é o Ministério Público que estava fazendo esses acordos, ele não tem legitimidade para isso. Isso não seria uma possibilidade de você simplesmente anular o acordo e ponto? Isso virá, certamente. Não sei se é anulação, o questionamento. E o grande problema qual toda a repercussão de uma anulação dessa, né? Porque vai ser um efeito em cascata, inclusive influenciando em processos distintos. Já estamos vivendo essa realidade. Porque faz pouquíssimo tempo, o ministro Toffoli, ele proferiu uma decisão no âmbito em que estava se questionando justamente um acordo de leniência, em que ele decidiu que, considerando as informações que chegaram em público, chegaram aos procedimentos de como eram feitos os acordos, né? Em boa parte deles com coação, coerção, através de prisões preventivas infindáveis, ajuste de depoimentos para saber o que é que vai ser delatado, ou seja, não acontecia de forma espontânea. Ele proferiu uma decisão, atribuiu a sua própria decisão efeito erga omnes, também disse na decisão que isso poderia ser aplicado em todo e qualquer grau de jurisdição, ou seja, o juiz tomar conhecimento tem que aplicar a decisão dele, dizendo, espera aí, um corte mais específico, que todas as ações penais civis, de improbidade também, inquéritos, inclusive civis e criminais, que tiverem utilizado o sistema aquele fornecido pela Odebrecht, chamado Drausius e MyWebDay, que se utilizaram desses sistemas para poder produzir provas, essas provas foram consideradas imprestáveis e, portanto, esses inquéritos, processos administrativos, etc., estavam sendo considerados também processos nulos. Então, há ações penais em curso que serão extintas, há ações de probidade em curso que serão extintas.
Pera, vamos voltar um pouquinho aqui. É muita a gente coisa, já está falando Não, da mudança, eu quero falar do começo. E hoje, por exemplo, a gente já conversou com várias pessoas para falar sobre vários atos negociais que interferem no processo penal, sem falar no processo de improbidade, nas ações civis públicas e tal. Então, por exemplo, hoje eu não consigo, até talvez por falta de habilidade na atuação da prática, eu não consigo fazer, assim, rapidamente, uma relação de todas as possibilidades negociais que você tem no processo penal. Você tem transação, você tem o acordo de leniência, como é aquele... O RPP, a ANPP. A ANPP. Você tem várias possibilidades. E cada um com rito próprio, cada um com consequência própria e para uma especificidade. A leniência necessariamente tem que trazer uma vantagem para a administração pública, verdadeiro ou falso? Sim, verdadeiro. Eu lembro daquele... Você se lembra de um programa que a gente fez? Eu não sei falar aquela expressão novamente. Whistleblower. Eu lembrei dele. Eu lembrei do programa no instante, por isso que eu sei. A gente... Que é um padrão americano. O cara que é premiado, né? Exatamente. Isso. Fuxiqueiro. É o peru que é premiado. É o peru. É o dedo duro que é premiado. O X9 premiado. A diferença é que, no caso do dedo duro, ele não faz parte do... É um elemento externo. É um elemento externo. E, no caso da leniência, a pessoa está sendo investigada também, né? E ela tem benefícios por ela ajudar na persecução administrativa. Não é instituto criminal. Pronto, peraí. Para aí, era isso que eu queria perguntar. O acordo de leniência, ele está onde, dentro do espectro jurídico de áreas do direito? A natureza jurídica dele onde é situar, né? Não, é uma lei federal. Tá. E ela tem natureza administrativo-civil. Ponto. Inclusive, para apuração de responsabilidades objetivas. Só com isso, a gente já perceberia que há uma incompatibilidade com qualquer lei penal, que atribui responsabilidade subjetiva. Então, ela não tem fins criminais. Ela só poderia repercutir no direito penal e no processo penal se, coadunando aquela conduta objeto do acordo de leniência, houvesse um crime contra a administração pública, por exemplo. Uma das formas ou crime contra o sistema financeiro. O objeto de lá é um objeto que tem um espelhamento na questão criminal. Tá. Você está analisando um tipo de improbidade que também há uma correlação com o tipo penal. Ok, há correlação. Ou antes disso, ou paralelo a isso, a prova que está sendo utilizada lá foi a prova que engendrou uma ação penal. Se aqui for considerado ilegal, necessariamente... Se foi a prova da onde a ação penal bebeu para poder existir, necessariamente há uma correlação. Mas então você consequência. Não tem o acordo de leniência exercendo efeitos práticos dentro da ação penal? Ou tem? Tem, porque a partir dos acordos de leniência, com descobertas e avanço em termos de coleta de provas, isso serviu para se ajuizar diversas ações penais. Não foi isso que eu quis dizer, não. Peraí, como fonte da informação. O que eu tô falando é em termos de vantagem. Tá? Então, primeiro, vamos colocar aqui, vamos procedimentalizar para a gente poder entender como é que funciona. Vamos por partes. Tem lá uma situação de um possível contrato contra os princípios da lei de licitações. Pronto. Aquilo ali está sob a batuta de uma investigação, por exemplo, pelo Ministério Público, que não é criminal, ele está apenas olhando a questão da adequação da licitação à lei correlata, está vendo se existe probidade administrativa, você está dentro dessa seara daí. Tá? Este é o terreno fértil para existir um acordo de leniência? Sim, claro. Ele é o lugar natural para ele. Natural. Pronto. Aí, chegando lá, alguém vai propor isso. Que, em tese, como você explicou, a lei disse que era a CGU. Sim. A CGU deveria chegar nesse processo e dizer assim, olha, vamos fazer um acordo aqui. Que fala o órgão de representação máxima de fiscalização em matéria da União, sim. A CGU, isso, ou do órgão que esteja fiscalizando, um CAD. Tá. Seria possível também. Seria possível. Há discussão, mas tem uma interpretação que entende que sim. E o espelhamento necessário para as outras esferas da União, né? Por Exatamente. exemplo, Estado, você teria a maior entidade dentro do Estado, seria a responsável. Exatamente. Tá. Aí vamos lá. A situação está posta.
cara tá lá, pô, esse contrato aqui aconteceu, tá estranho, isso aqui vai gerar uma ação de improbidade administrativa. Ponto. Antes da ação de improbidade administrativa, aquilo é levado, vamos supor que seja no âmbito da União, para a CGU. E a CGU vai fazer uma proposta, ou isso não é nessa ordem que acontece? Como é que... Porque eu estou perguntando tudo isso porque eu acho que o ponto de iniciativa é de uma importância fundamental para você entender o próprio Instituto. Né? E é o ponto de maior problema. Porque a gente previu uma lei, redigimos, editamos e promulgamos uma lei que tem lá, inclusive na própria lei, como se dá o processo administrativo, tal, de provocações da CGU para ser proposto o acordo, etc, etc. Porém, quando começamos a aplicar essa lei, efetivamente aplicar essa lei, foi no período da Lava Jato. E quem se assenhorou dessa lei foi o Ministério Público. Então, a gente não conseguiu, até aquele tempo, fazer um acordo, ou pelo menos isso não teve uma expressividade muito grande, prática, que assim, não, exatamente como a lei determinou. O que aconteceu? O Ministério falou, opa, tem uma lei aqui de leniência. É um caminho que eu posso utilizar para poder descortinar eventuais ilícitos e alguns que tenham consequências criminais, e eu vou entabular a partir da interpretação de que eu posso ser o órgão máximo, e eu vou firmar esses acordos. E diversos... Se noticia que, com a leniência firmada no âmbito da Lava Jato, foram 10 bilhões ou mais de 10 bilhões de valores aplicados em multa que seriam, entre aspas, recuperados. Muita grana, muita gente envolvida, muitos valores. Então, mas não deveria ser esse o caminho. Não era para o Ministério Público estar captando isso. Isso era para ir por meio do CAD, ou do CGU, ou o órgão que esteja fiscalizando aquela situação e que identificou essa eventual Aí ele chega para, vamos supor, velho, esse contrato seu aqui tá com todo jeito que a gente deu uma investigada aqui por dentro, a gente tá achando estranho, tal. O acordo de leniência é nesse ponto que o cara chega e vai falar assim, você não quer abrir o jogo comigo, não? Olha, exatamente. Porque a rigor, há tratativas não vinculantes, né, em que se pode falar assim, olha, há uma suspeita, em hipótese de que pode ter ilícito, tal. Quer sentar para conversar sobre isso? E aí senta-se e se discute. A vantagem que o ente público busca é puramente informação. Puramente informação, e nisso inclui informação de possíveis outras pessoas que estejam praticando, ou empresas praticando atos de improbidade ou irregularidade civil, e também informações que levem o órgão de persecução, de fiscalização, a ter meios para poder reaver eventuais prejuízos, etc. Muito similar o pensamento com a colaboração premiada do crime, entendeu? Com objetivos, inclusive, de se obter como condição de celebração a confissão laica, né? Como elementos essenciais. Você tem que confessar que você praticou para você ter o direito ao benefício. E aí, enfim, nesses são expedientes parecidos. A gente eu não quero ficar repetindo, mas tudo termina girando no eixo da Lava Jato, mas é porque, infelizmente, foram os equívocos praticados nesta operação que fizeram que parássemos para poder rever os pontos que estavam sendo mal aplicados da lei. Então, a compreensão, por exemplo, que a colaboração premiada em âmbito criminal precisa ser um negócio jurídico mesmo, entabulado entre Ministério Público, aí considerado como parte, e o réu, e depois só leva ao juiz para controle de ato judicial e homologação, essa maturidade só se fosse ter agora. Porque antes era o Ministério Público propondo da forma como foi os acordos, o juiz interferindo nisso. Era um contrato de adesão. Contrato de adesão e o juiz... Com participação do judiciário. Com participação do juiz. Não, aqui a pena vai ser tanto, aqui eu não vou aplicar a pena domiciliar, que não tinha nem previsão disso. Então, foi realmente uma coxa de retalhos, entendeu? Então, a leniência nasce nesse meio, com um propósito e utilizada de outra forma. Então, ela nasceu nesse meio, ela tinha esse propósito. Estou falando porque assim, a gente tem que falar do que aconteceu, Sim. porque inclusive... Vai acontecer situações de leniência, desculpa, Rafa, de leniência e acordos de cooperação?
Premiado? Acordo de colaboração premiada? Ou colaboração... Tipo, sim. numa tratativa de leniência, você diz assim, ó, a gente amarra o acordo de leniência aqui, mas automaticamente, se tiver repercussão não no criminal, mesmo instrumento. Não no mesmo instrumento. Mas sim, teve diversos. Olha, aí pra mim... O negócio era mais ou menos o seguinte lá. Ó, vamos resolver na Lava essa Jato. situação. O Ministério Público estava assenhorado de uma determinada situação, em estreita parceria com o Poder Judiciário, como já deixou claro, 1 milhão de situações, informações que vieram à tona. E essas questões jurídicas, elas eram utilizadas ali como vamos supor, os temperos do que eles estavam querendo fazer. Sim. Então o cara chegava ali e falava, estou tendo essa situação aqui, o contrato XYZ da empreiteira tal com o órgão estatal X. A gente tem aqui, a gente pode fazer uma leniência para poder cuidar dessa parte aqui do contrato, não sei o que, não sei o que. Em paralelo, a gente já faz aqui uma colaboração premiada, você vai não sei o que, não sei o que. E aí você fazia meio que um pacotão, né? Era um pacotão. A Lava Jato trabalhava assim. Trabalhava assim. E no caminho inverso, porque veja, a ideia dessas leis é a ideia de que você vai utilizar o instrumento da colaboração ou da leniência com o objetivo de, a partir dela, você conseguir verticalizar melhor a coleta de prova e novos autores ou possíveis autores de delito. Este é o propósito da lei. É você dá um benefício. Ilicitude. Não, veja, você dá um benefício à pessoa que foi lá e delatou, que fez o acordo. Para te dar informações que você não tem. Para te dar informações que você, pelas vias ordinárias, ou demoraria muito para ter, ou você não conseguiria ter com as ferramentas que nós temos de apuração. Pronto, esse é o objetivo. O que é que foi feito? Não se avançou nada em investigação. O caminho contrário. Fala assim, pega aqui, Pablo. O que é que você tem para contar? Não, mas você já investigou alguma coisa? Não, eu investiguei você só. Mas o que você tem para contar? Você tem para contar isso, aquilo lá. Mas fulano de depoimento disse que foi o contrário. E chegava você assim, olha, veja bem, o nosso objetivo é alcançar fulano. Então, é melhor que vocês se ajustem no depoimento de vocês. Porque um está dizendo que entregou X de dinheiro a Beltrano. O outro está dizendo que foi X sobre 2. Um diz que entregou em Taparica. Outro está dizendo que entregou em Feira de Santana. Resolva essa porra. Resolvam aí. Viu? E é melhor até que seja em feira. Pronto, acabou. Vem cá, toda confissão, eles transformavam numa possibilidade de acordo de leniência? Boa parte, sim. Boa parte, sim. O problema é como se deu essa confissão. E por que, Pablo, usar as duas coisas se o objetivo a ser atingido era o mesmo? Por exemplo, por que o Ministério Público? Porque se você usa o acordo de leniência para ter acesso à informação. Você usa o acordo de colaboração premiada para ter acesso à informação. Usar os dois era necessário? Por algum motivo especial? Rapaz, era. Quer dizer, na ótica deles, sim. Na ótica deles mesmo que eu tô perguntando. Não, na ótica deles, sim, porque você impacta... Primeiro que, como a colaboração premiada ela é adstrita à responsabilidade pessoal em matéria criminal, a leniência você pega a empresa. Então, você pode, por exemplo, estabelecer multas estratosféricas impostas à empresa, grandes construtoras que, em tese, poderiam arcar com isso. No acordo de leniência. No acordo de leniência. Então, ali no acordo de leniência, a empresa, ela não só, o representante dela, ela não só se compromete a fornecer informações, mas existem outras coisas que ela coloca na mesa, como multa. Sim. É algo tipo, Rafael, se eu não estiver equivocado, ele chega a falar pode ser de 1 a 20% do faturamento bruto da empresa. Pesado. Por isso que as empresas começaram a postular, depois que viram que o clima estava um pouco menos agressivo, a postular essas revisões, porque são empresas que não teriam condições de retornar ao mercado. E a parametrização disso, Pablo, é na lei objetiva ou dá intervalos e aí fica a carga de quem está fazendo? A critério, não tem... O cara pode chegar para você, para sua empresa e dizer que é 10% do faturamento. Ele pode chegar para a empresa de Micael e falar que é 20%. Exatamente. Livre. Depende do seu poder de argumentação na negociação. E olha, isso acho que no caso da Lava Jato, eu concordo, mas acho que no caso da Lava Jato não foi assim, né? Não, foi no poder da imposição. Não tinha argumentação aceitável. Veja, esses episódios, da forma como tudo aconteceu e o objetivo que se pretendeu isso, o Brasil necessariamente é um país que gosta de importar institutos.
Sim. Né? O Whisper, como é? O Whisper? Whistleblower. É um instituto autêntico americano, só que assim, as pessoas esquecem que esses institutos são criados lá dentro daquele ordenamento jurídico, daquela sistemática de política criminal e daquela etc, cultura. etc. Daquela cultura. O americano tem cultura de eleger promotor, tem cultura de eleger juiz, né? Então, tem a cultura da barganha, né? Então, funciona, entre aspas, o instituto bem lá, porque lá se tem toda uma cultura, advogados formados para isso, né? Que são excelentes na parte fora do contencioso, trabalhar ainda para que não haja efetivamente litígio, trabalhar nesses bastidores. Então, temos cultura para isso, que conseguem dialogar muito bem com o Ministério Público sobre essa ótica, até os membros do Ministério Público também formados para isso. Aqui a gente pega institutos que visam fazer acordos por uma cultura litigiosa. Nem sabe fazer acordo do advogado, nem sabe fazer acordo do promotor. Eu tive um caso recente, obviamente eu não vou dar pormenores, mas um caso recente que eu me lembrei porque você usou um termo, adesão, e foi isso. Primeiro que o Ministério Público não tinha oferecido um acordo de não persecução penal quando deveria fazê-lo, nesse caso. Não fez. Na resposta à acusação, a gente apontou isso expressamente. Falamos, olha, aqui esse cliente reúne todos, não estou dizendo que ele vai aceitar, mas ele reúne todos os requisitos. Os requisitos para que que seja direito à oferecida oferta. a oferta. Aí, o Ministério Público, eu até achava que o Ministério Público nem iria voltar atrás nisso. Já falou, tem razão. Aí você precisa ver a proposta do Ministério Público. Pronta. Toma aqui esse contrato aqui. A cláusula que ele previu, que seria uma cláusula de natureza indenizatória, queria que o nosso cliente lá renunciasse a um direito que ele tinha, uma indenização que ele ganhou contra a União, que atualizado, sei lá, deve dar R$1 milhão, por exemplo. Queria que ele, o trânsito julgado, né, fase de execução, expedição de precatórios, cambal, queria que renunciasse a isso. E aí eu falei, olha, essa cláusula é uma cláusula abusiva, sob qualquer ótica. Tem nem nada a ver do que a gente está falando aqui. Eu falei assim, você quer que ele renuncie a um direito tragado com pra trânsito julgado? Para ter o exercício... Para ter o exercício. Quer dizer, então, você, na verdade, você quer punir. O que você quer é punir. Você está usando de um instrumento que o sentido não é para punição e para punir. Já que é para isso, já não é teu processo. Que você exija uma confissão, já não basta que você exija tantas outras coisas, você quer agora que ele renuncie a um direito. Imagine. E veja, foi tão mal trabalhada a lei de leniência, a lei de colaboração, delação premiada, colaboração premiada, foi tão pouco explorada, que a versão disso que a gente só tem foi a versão da Lava Jato. Dita pelos procuradores. Quer dizer, ninguém parou do lado da advocacia, não é que ninguém parou, mas não teve um espaço para poder se discutir bem isso de modo que fosse institucional e isento, né? Que, veja, essa situação ficou posta aí e eu falei assim, olha, essa é uma cláusula abusiva, é preciso que o judiciário, porque tem uma previsão na lei sobre isso, interfira, porque tem uma o controle de ilegalidade ainda é feito pelo judiciário. E o juiz entendeu que não, que aquilo era para ser uma tratativa entre as partes e ele só homologa. Eu falei, bom, aí tive que ajuizar um habeas corpus no tribunal para que um determinado desembargador faça assim, é visivelmente ilegal essa cláusula. Volte o processo. E faça outra proposta. E aí, as instâncias superiores dentro do próprio Ministério Público, faça o controle de legalidade e refaça a proposta. Porque é legal. Porque senão é um contrato de adesão. Então, os propósitos parece que foram se perdendo. Ou foram mal colocados desde a sua origem. Que é uma pena, né? Eu acho que havia uma e aí agora aqui espírito, um né? senso de pragmatismo muito claro, né? Coisa, a gente quer fazer a coisa X. Eu vou pegar os instrumentos aqui que eu acho que levem a essa coisa X. Os que não levam diretamente, eu vou dar uma entortadinha aqui e vai levar. Era muito se há algo que pode ser tirado de bom, apesar de não 100% bom, da própria Lava Jato, era essa criatividade jurídica que se instalou ali, né? Você viu o que se viu de ideias que nasceram ali em termos de
concatenação de institutos, coisas que nunca tinham sido pensadas, ainda que pro lado errado, tá? Não tô avaliando aqui se é por certo ou por errado. Até porque tem muita criatividade que acaba em coisa ruim. Mas não deixa de ser criatividade. Sim, claro. Isso era um traço muito marcante deles e calcado exclusivamente nessa questão pragmática, velho. Como você falou, eu quero chegar aqui. Eu quero, na verdade, que você fale alguma coisa que implique João. Ah, não, mas não tem... Então, não serve. Vai para o outro. Ah, não, então não serve. Até atingir aquele objetivo. Achava, O que me traz alguma curiosidade era... Porque isso no âmbito da colaboração premiada, para mim, fica extremamente claro, até porque a Lava Jato ela tinha um viés criminal, era uma operação claramente da esfera penal, mas a leniense entrou aí como um plus, né? Um extra, Sim. digamos assim. Sim. Não necessariamente se conseguiu lá nada que fosse ser utilizado na parte penal da Lava Jato, né? Porque eles já conseguiam aqui. Sim. Isso não dá para entender. Então foi só para arregaçar com as empresas mesmo. Na verdade, o acordo de leniência, talvez, pela má utilização, eu não queria usar essa palavra má utilização, mas para a falsação da barra da circunstância do caso, ele foi desvirtualizado. Porque não necessariamente a existência de um acordo de leniência, ele levaria a um aspecto criminal. Então, a finalidade do acordo de leniência era o bom funcionamento do aparelho público. Pronto. Se você está atrapalhando por má interferência na administração pública e você pode voltar a fazer parte, mesmo que indiretamente, vamos fazer um acordo de leniência para que a gente continue sendo socialmente parceiros. Mas não era uma finalidade criminal. Criminalizar. Veja, eu duvidaria que se alguém se colocasse num propósito de uma lei, ao menos de modo declarado, que o objetivo é destruir a empresa, é matar a empresa, ninguém faria isso. Mas se é para se cumprir um objetivo de, inclusive, se permitir, né, que essa empresa possa continuar suas atividades, porque, claro, todo o discurso no entorno de que montou-se uma operação absolutamente cara. Você tem hoje a noção de quanto custou a operação? Mais de bilhão foi. Então, veja, uma operação extremamente claro, porque você precisa contratar assessores, você precisa dispor de um aparato técnico muito grande, você paralisou parte da polícia para poder ficar em trabalho de perícia, você convocou diversos grupos para poder serem grupos especiais de combate. Tudo isso tem muito custo, diárias e etc., isso e aquilo. Foi um período que acho que o direito penal ficou muito focado no direito penal político, né? Que a gente poderia englobar crimes contra o sistema financeiro, crimes contra a administração pública. A gente tem todo um esforço no entorno disso, mas em algum momento, ou desde a origem, não se pensou, né, que há cargos que precisavam ser preservados, que as empresas são empresas altamente qualificadas que precisavam ser preservadas, porque a gente não tinha no país tantas construtoras que pudessem bancar tantas obras com nível de qualidade, especialidade que nós tivemos no passado. E nós hoje estamos pagando o custo disso, porque as pessoas acham que não tem consequência, não, mas tem toda uma classe de pessoas se formando que tinham uma estabilidade profissional, engenheiros renomados, e viveram seus empregos ruir. E ruíram. Um ramo da economia inteiro colocado abaixo. E isso e num ramo qualquer, porque a construção civil em qualquer economia mundial é parte de um... Não sei se eu contei isso nos bastidores com você em algum outro momento, mas eu tenho uma memória muito clara de uma vez que eu fui para os Estados Unidos, estava em Miami e eu olhei assim um viaduto assim, enorme sendo construído assim, achei aquilo de uma tecnologia assim, meu primeiro pensamento foi, o americano é um cara... Os caras brocam. O japonês contratou Aí, quando eu fui aproximando com o carro, tinha lá a plaquinha, Odebrecht do Brasil. E veja, obviamente isso é algo apartidário, é uma constatação fática.
Então, uma das empresas que teve uma derrocada por conta dessas operações, porque não se pensou que assim, olha, eu preciso preservar essas empresas. Nem preciso tudo. punir as pessoas Punir que praticaram os fatos. Claro, e os cargos precisam estar preservados. Os cargos precisam estar preservados. Preciso manter uma diretoria, preciso manter uma gerência. Eu não posso simplesmente botar a empresa para pagar 20% do seu faturamento e prender todo mundo. E cancelar os contratos dela. Coisa, que conta é essa? Aí, nem pode contratar, nem tem dinheiro para pagar, e prende os diretores, e prende o presidente. Sim, acabou a empresa. Eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que, nesse sentido, nós sofremos. E nós sofremos como sociedade. Como sociedade imatura, de não sabermos para que lado, quais são os valores mais importantes. Então, quando você pensa numa sociedade extremamente organizada, você acabou de falar dos Estados Unidos, as pessoas, e quando fala as pessoas, a sociedade como um todo, elas sabem quais são os valores primordiais. Se é da livre iniciativa, olha lá, vamos pensar na livre iniciativa. A gente não tem noção. A sensação que eu tenho é que a gente, a depender do momento histórico que vivemos, emoções nos levam a defender valores jurídicos maiores. A época que se remonta ao surgimento do Acordo de Leniência era uma época que tinha um clamor muito grande pela anticorrupção, ponto. Mesmo que a custo da anticorrupção, a livre iniciativa econômica fosse por água abaixo. Eu acho que não eram questões que, naquele momento, foram levantadas. Ninguém nem pensou nisso. Nem se falava. Há um dado que uma vez eu discutia com um professor lá da USP também, e que ele me trouxe uma vez um dado, a gente debateu sobre isso, ele falou, olha como são as coisas. Em parte, quando teve a Operação Lava Jato, se buscou auditar, digamos assim, contratos entre, por exemplo, determinadas construtoras e a Petrobras. E se constatou, mediante perícia, por exemplo, que muitos dos contratos que pesavam sobre eles suspeitas de ilegalidade não tinham superfaturamento. Ou seja, não havia prejuízo. Aliás, em algumas situações, até se constatou valores praticados abaixo do valor do mercado. Mas se teve frustração, aspecto concorrencial. Algumas empresas se consorciaram mesmo para fazer, não ter a concorrência, para ficar entre eles. Mas não teve prejuízo. Não teve superfaturamento. Então, não teve propina. Não teve... a Petrobras até foram projetos lucrativos para a Petrobras. Não estou dizendo que seja certo. Não estou dizendo que seja certo. E nem estou fomentando isso. Mas aí que fica a pergunta. Para esse tipo de situação, né, a resposta que a gente dá é: faz uma colaboração premiada, prende o diretor dessa empresa, aplica na leniência uma multa absurda e encerra a empresa? Não, a situação, claramente, não, as situações não são exatamente as mesmas, isso é claro. Sim. Não é por isso que você está falando, eu entendi sua fala, não é por isso que deixou de existir algum crime ali. Não estou dizendo continua que não existindo crime, continua beleza. existindo. Mas e aí acho que a fala de Ivi também é muito nesse sentido. Foram colocados como antagonistas coisas que não são. Exatamente. Né? Você pode punir e manter, exatamente. o lado econômico da coisa. Né? Então, Sabe aquela galera da análise econômica do direito? Sim. Eu fico imaginando, se toda mega operação, de qualquer ramo de poder, qualquer mega operação, antes de se iniciar, as pessoas param e assim, vamos fazer uma análise econômica dessa operação? O que é mais vantajoso? Não existe isso. Nenhuma operação. É porque também tem um outro ponto, e aí vai fugir um pouco da questão penal que a gente está falando aqui, mas que tem que ser dita também, que foi uma parte da fala de Pablo. É uma questão de cultura também. Em que sentido? A cultura empresarial do Brasil é totalmente diferente da cultura empresarial, por exemplo, americana. Sim. E, por exemplo, em diversos países europeus. Aqui, por mais que você tenha, e aí vamos falar especificamente das construtoras, por mais que você tivesse uma estrutura societária de sociedades anônimas, por mais que algumas delas até capital aberto em bolsa de valores tivessem, eram empresas que tinham donos. As pessoas sabiam, né, quem eram os donos. Tá?
nos Estados Unidos, se você tem, vamos supor, uma situação dessa, que você, essa empresa aqui, a gente descobriu XYZ, mas, essa empresa gera não sei quantos empregos, ela já tem um portfólio de tantas obras feitas, é uma empresa que faz um bom trabalho, tem um excelente know-how, e que esse carinha aqui, que é quem está fazendo essa bagunça toda, tira ele, esse aqui também tira ele, vamos punir essa galera, e a empresa fica lá, continua funcionando. Vamos impor uma multa? Vamos. Mas algo que seja para educá-la a não repetir no futuro e não que atire uma situação econômica de viabilidade. Ponto, continua. O problema é que aqui, você teria que meio que tomar a empresa do dono. Porque essas coisas estavam enraizadas na estrutura de comando da própria empresa. E aí eu imagino que infelizmente tem que citar nome, não tem jeito. Vamos supor Marcelo Odebrecht, que era o grande comandante do conglomerado da Odebrecht. Houve ali um momento de responsabilização subjetiva dele na esfera criminal. O pessoal fala, você praticou o ato XYZ e você tem que... E não estou entrando aqui na questão da culpabilidade ou não. Uhum. Mas a partir do momento que você retira aquele cara de dentro da empresa, aquela empresa nem mais é a mesma. Por conta dessa questão de ser empresa de dono. Você meio que já descaracteriza de alguma maneira as coisas ali. Essas empresas estão dependentes de determinada estrutura e eu acho que talvez tenha sido isso que deixou com difícil saída para elas. Porque quando você tira se você tinha um corpo diretivo praticamente inteiro implicado criminalmente, né? Você os retira, muda a empresa fica céfala. Ela perde a natureza. Ela poderia até ela poderia até não ser multada. Mas ela seria certamente... atingida, prejudicada. Entraria em uma espiral negativa. Né? A questão é realmente se pensar, talvez, se seja esta empresa ou qualquer outra, se efetivamente, ou quem efetivamente tinha implicação em algo criminal, ou estava apenas cedendo a algum tipo de chantagem, por exemplo, para não ter de responder um processo ou ter uma pena diminuída apenas pelo risco de responder um processo. Porque isso entra nesta contabilidade. Há pessoas que, de acordo com as suas consciências, etc., eu não fiz nada de errado. Mas eu tenho um cargo X na empresa, meu cargo é alto. Mas o Ministério Público está aqui vindo dizer que se eu não confessar um crime, ele também não fecha o acordo de Rafael, nem de Ivo, nem de Pablo. E essas pessoas dependem de mim, né? É claro. Então, o problema é o pacotão, da forma como foi feito. Entendeu? Tem que explicar todo mundo. E o pacotão deixou todas essas empresas com um gap de comando. Porque todo mundo saiu. Uma vacância gestora. Porque, veja, eu estou falando aqui de forma bem pragmática mesmo. Uhum. As pessoas chegavam no escritório para trabalhar e os diretores não estavam lá porque eles estavam presos. Claro. E aí, como é que você faz uma reunião de diretoria para tomar decisões de rumo daquela empresa? Não faz, tá todo mundo preso. Estou falando de coisa bem minúscula para a gente entender a prática da coisa. Claro. Né? Se você tinha ali um grupo que tinha 50 diretores, você prende 45, você não pode esperar que aquela empresa continue caminhando. Veja. Independentemente de multa e de cancelar contrato. Aquela empresa está totalmente à deriva. Então, isso tem muito a ver com a forma com que as coisas foram feitas, por exemplo, no abuso de prisão preventiva. Porque se você tem 50 diretores de um grupo empresarial, você está criminalmente processando eles de maneira séria, de maneira correta, para você implicar eles as responsabilidades que eventualmente eles tenham, mas eles respondam em liberdade ou não, de acordo com o que a lei diz que tem que ser, as empresas permaneceriam intactas. Claro. Porque eles estariam ali e, eventualmente, as próprias empresas estariam pensando, nós temos aqui essa galera inteira respondendo ações penais, eles têm culpa no cartório, em algum momento eles vão se ausentar e essa sucessão seria natural. Sim. Né? Então você teria não é só questão do... Porque quando eu vejo algumas pessoas falando que deveriam ser preservadas as empresas, falam-se que em preservação de determinadas pessoas. Aí não dá. Não, são coisas diferentes, né? Obviamente. E aí não dá. Não dá. Tem que despessoalizar, é óbvio, eu acho. E aí, veja, se você tem uma empresa com o seu compliance bem estabelecida, etc., essa sucessão natural ocorreria. Porque pode ser que no compliance daquela empresa tem lá, não pode ser diretor, pessoa que responda ao processo necessariamente, naturalmente, no processo interno daquela empresa. Necessariamente essa pessoa teria de ser sucedida. Nova assembleia seria feita, novas pessoas avaliadas para poder serem alçados esses cargos. É aquela velha coisa. Mas até a ideia de compliance surge depois. Sim, mas... Após esse não, período... já existe, mas ela não era... Ela não compliance, tá, né?
ela não estava na ordem do dia. Não estava não. Mas eu penso o seguinte, veja, a gente precisa ter uma ideia de que a gente não dimensiona, às vezes, em determinados momentos, a importância de se ter um processo que se respeite o contraditório, a defesa, devido processo legal. Porque se isso tudo for respeitado, a pessoa poderia ser condenada, mas ao final. Né? Ou seja, as pessoas têm dificuldade em assimilar que nós adotamos dentro do nosso país ritos e nossa política criminal, e é uma garantia fundamental, a presunção de inocência. Sabe quando a pessoa fala assim, Lula foi inocentado? Quer dizer, isso, sob o ponto de vista dogmático, não existe. Né? Porque a inocência é um status. Eu não sei onde foi que eu estava. A categoria jurídica que você já lhe acompanha. Ela só é retirada. Nasceu com você. Nasce com você. Ela só é retirada, você tem penal condenatório. Eu estava no boteco, né? Boteco é meu lugar. E aí, alguém falou desse discurso. Porque não se prende, eu nem deixo mais porque falar, solta. Não, eu falei assim, deixa eu falar uma coisa para você, que eu acho que vocês não estão entendendo. A presunção é estar livre, é ser inocente. O estado excepcional é a pessoa ser retirada do convívio em sociedade. Não querem inverter. Mas acho que todo o movimento da sociedade, eles impregnam um raciocínio inverso. É a necessidade de atribuir caráter punitivo e sancionador a qualquer ato público. As pessoas gostam de vingança. Pronto. As pessoas gostam porque vingança tem cara de música de arrocha. Mas isso é natural. E você imaginar essa vingança vindo pela mão do Estado é mais doloroso ainda, né? Isso é da natureza humana, sem dúvida nenhuma. Gosta de vingança, todos gostam. Você é vingativo? Velho, todo mundo gosta de uma vingança. Em alguma seara, claro. Você pode, por exemplo, achar, eu acho feio me vingar de uma pessoa. Mas você vai achar massa seu time se vingar de outro. É claro. Então eu tô falando que vingança no sentido. Humana. É da condição humana. É da condição humana. O ponto é que isso ficou muito forte porque você não a gente tem um histórico de não punição. A gente tem um histórico de demonstrações, de tapas na cara de todo mundo, de situações flagrantemente ilegais que não gerou nenhum tipo de consequência para os seus praticantes. Isso desde que o Brasil é Brasil, desde que a gente nasceu. Eu não estou falando aqui com um discurso, não, porque é corrupção o tempo todo. Velho, pare para pensar, quantas vezes nós somos jovens, né? A gente não tá aqui, a gente não viveu no Império. Quase né? A gente não viveu na Primeira República, a gente não viveu na ditadura militar. Sim. Tá? Eu vou quase fazer 30. Pois é. Pablo tá com 28 em cada perna. A gente não passou mas a gente que não passou por isso, por quantas situações você parar aí pra pensar rapidinho e falar, porra, bicho, teve o caso de fulano, negócio flagrante, no final das contas não aconteceu nada. Porra, teve... óbvio, vão ter os casos que realmente existia uma culpabilidade e vão ter os casos que não existiam e vão ter os casos que a gente não sabe. Então não vou nem entrar nessa seara. Sim, claro. Eu tô entrando na seara do sentimento geral da população. O cara olha e fala, porra, isso tava na cara, como é que não puniu ninguém? Vão ter meandros aí, questões jurídicas que são relevantes de serem analisadas e que fogem desse sentimento geral do público? Claro que vão, sem dúvida nenhuma. Mas quando você tem esse sentimento enraizado há muito tempo, em algum momento, isso quando você começa a ver que algo... Porra, alguém está punindo alguém, porra, aí vira... É uma catarse, uma catarse. A galera entra em êxtase. Pô, finalmente vão punir alguém. Ainda que não seja pela... E foi mais ou menos isso que aconteceu com a Lava Jato. O direito penal estuda isso pra caramba, digamos assim. Porque tem um aspecto do direito penal como simbologia para a sociedade, ou seja, é preciso que o senso comum e é preciso que a sociedade se sinta protegida, e a sociedade se sente mais protegida quando isso vem pelo instrumento do direito penal. O problema é quando o direito penal ele deixa de ser instrumento de garantias para ser instrumento de vingança. Então, a rigor, a essência do direito penal... etimologicamente, a origem do direito penal é para promover garantias. Por quê? Porque contra o Estado, se a gente não tiver garantias, a gente está acabado. O Estado tem muitos meios de ingressar em nossa vida, de forma violenta, inclusive. O direito penal é um direito com violência. Afinal de contas, qual é o direito que permite que o cara dê um pontapé na sua casa, arrombe o seu cadeado e pegue tudo que tem lá seu? Pablo, posso fazer uma pergunta de cunho quase pessoal, profissional? Sim. Na sua área, ser chamado de garantista é quase o equivalente a ser chamado de comunista?
Ah, sim, ou comunista, garantista, ou pessoa que... Aquela história do bandido, você gosta de bandido, leve pra casa, né? Defensor dos direitos humanos. Como se fosse uma coisa São ruim. expressões sinônimas, Direitos humanos para humanos direitos. É curioso, sabe? Porque uma vez eu tive uma parte, digamos assim, eu tive em âmbito familiar, alguém falou, eu tenho um primo que é mega radical e tal, e ele falou assim pra mim, então pega um bandido e crie, não sei o quê, leve pra sua casa. Leve pra sua casa. Se fosse com a sua filha. E eu falei assim pra ele assim, você sabe qual é o problema? A gente entender quem é o bandido. Uhum. Porque a gente idealizou, a gente sociedade. Se eu souber quem é, eu não vou levar pra casa. Não. Mas eu quero discutir quem é, não é isso? É questão... Você diz assim, sim, mas veja, quem é a figura do bandido? Porque as pessoas dizem assim, o bandido é quem? É o assaltante? Bom, esse é um tipo de crime. Mas o sonegador também é. E se você olhar... Vou tirar da Bahia, que na Bahia não tem sonegadores, mas em outros estados... Há estados, existem, creiam, há estados em que altos empresários não pagam impostos. Rapaz, difícil de acreditar isso. Mas acredite, isso é uma realidade fora da Bahia. Então, e pessoas que fazem mais do que isso. Não só não pagam, como engendram artifícios para reduzir os tributos que teriam de ser pagos. Estas pessoas, em muitas situações, apontam um dedo e falam, fulano é bandido. Um país da impunidade. Sem Aí você dúvida, fala assim, sem dúvida. É realmente o país da impunidade, porque você está solto, né? Então, quem é o bandido? Então, as pessoas não podem ter o seu próprio direito penal, o que valha para você e o que valha para fulano. Então... Por isso que o direito penal trabalha com essas garantias, justamente para você evitar essas apontações de dedo, como né? Como é que você evita esses excessos? Através do direito penal, que cria os dogmas, que é muito bonito, né? O cara vem que fala assim, a dogmática penal, ninguém tem zorra nenhuma que é dogmática penal. Mas, claro, são os princípios que regem o direito penal que estão imiscuídos com garantias. Então, a garantia de que o Estado não vai entrar em sua casa de qualquer forma, ele só vai entrar mediante uma autorização judicial fundamentada em uma das hipóteses legais. A garantia que você tem de que você vai andar livre, que você pode tudo fazer até que alguém proíba. A garantia de que você pode ter uma conversa privada no telefone. A garantia é que você possa fazer transações financeiras e que isso não é legal. As garantias são sempre contra o Estado? Não, as garantias são, oponíveis ao Estado, mas a favor do Estado. Sim. Né? Porque eu falo, você está fortalecendo o Estado. Você está dizendo para o Estado... O Estado tem essa duplicidade de natureza. Ao mesmo tempo que ele está fazendo coisa errada, ele está prejudicando o cidadão, ele está também se prejudicando ao mesmo tempo, porque essa relação é simbiótica, né? Sim, é uma relação simbiótica. Mas o Estado tem que garantir isso, né? Sim. Porque, repare, se o Estado ele não garante a privacidade, a autonomia privada, e esses momentos de privacidade, ele perde assim, o sentido como o próprio Estado. Porque se a gente elegeu o Estado para poder resolver nossas querelas, é porque a gente também precisa de momentos em que o Estado nos garanta isso. Porque quem vai garantir que você pode se associar com outras pessoas? Quem vai garantir que você tem a liberdade de falar no telefone? Porque se o Estado não regulamenta isso e não coloca direitos, eu posso contratar um hacker e ficar te ouvindo. Sim. Então, é o próprio Estado que também garante isso. Então, a relação é realmente simbiótica. Mas o problema é quando você pega instrumentos próprios do direito penal, a pretexto de que não é desvirtuando isso por questões políticas, sociais, etc, etc, e fazem disso um instrumento de vingança. Porque quando você tem o Estado de aliado, aí a coisa é muito séria. Uhum. Porque você faz o errado com o apoio do Estado. Da máquina estatal. Que é muito poderosa. Aí você tem esses excessos na leniência, tem esses excessos na colaboração premiada. A palavra leniência vem de não atuação do Estado mesmo, né? Eu falei brincando no início, mas acordo acordo de leniência. É acordo de não atuação do Estado. É como se fosse um acordo deixa pra lá. Pode ser meio pejorativo. De maneira bem pejorativa. Nessa leniente com a situação, né? Mas eu vou dizer, isso é porque também é instituto importado. Veja, a colaboração premiada... Vem de onde, leniência? Você tem nos Estados Unidos, de modo muito forte, porque o direito americano foi um dos primeiros direitos a regulamentar a questão concorrencial e dizer o seguinte, o mesmo Estado que quer a mão livre, né, e você quer a iniciativa privada altamente, a liberdade de contratar altamente fomentada, que garantir meios para que isso não seja frustrado, que a concorrência, porque a concorrência é muito boa, ou seja, o típico pensamento americano. E como é que se protege isso? Você tem que se criar órgãos de controle, como CAD e equivalentes, etc.
Mas também, como lá a cultura é de se fazer acordo em muitas demandas, se permite também que se possa fazer acordo numa pessoa frauda isso, né? Mas a questão é que eu sempre uso o exemplo da colaboração premiada porque uma cláusula sempre me chamou muita atenção, é a cláusula de culpa, né? A gente importa aqui, posso fazer um ANPP, um Acordo de Não Persecução Penal. Aqui, nós importamos o conteúdo do direito americano, que é um péssimo exemplo de direito, mas nós importamos isso e a gente não importou as previsões todas que tem lá. Aqui a gente importou que é necessário a pessoa assumir a infração penal para poder ter direito ao acordo. Só que lá, você pode fazer acordo assim, você pode fazer acordo não assumindo culpa. É a cláusula de guilt. Até isso é negociável. Até né? Isso é negociável. Você pode e até isso, inclusive, not guilty. Não quero. E, eventualmente, isso é um acordo menos interessante para a pessoa. Se você se assumir culpado, eu consigo lhe dar de benefício X. Sim. Se você disser que não é culpado, o benefício já não vai ser X, vai ser pouco exemplo, menos. Ele pode pensar em consequência na responsabilidade civil que aquilo poderia deslumbrar. Também, mas também tem a questão, eu imagino, do âmbito pessoal, né? Do cara que fala, mas eu não sou culpado, eu não quero assumir que eu sou culpado. Claro. Também. E muitos acordos deixam de ser feitos por causa disso. Porque há pessoas e pessoas, obviamente, pessoas com suas diversidades. Há pessoas que não aceitam de jeito nenhum assumir. Ainda que você fala assim, olha, processualmente há uma vantagem muito grande em você não correr o risco no processo. Entenda, um aconselhamento estritamente técnico. Mas o cara é de uma instrução pessoal, seus valores éticos, morais, fala assim, eu não aceito assumir a culpa por algo que eu sei que eu não fiz. Mas você quer correr o risco do processo? Quero. Porque eu não assumi. Deixa de se fazer, por exemplo, um acordo, porque por conta de um apego que a gente tem, por conta de um instituto chamado culpa. O nosso direito penal, não convive se não tiver culpados. Uhum. Ele parece que não é feito. Ele não admite a fatalidade. A fatalidade é quase que não é possível no direito penal, no sentido de que se acontece um acidente, há anos atrás teve um acidente aqui, se teve um processo criminal, estavam se construindo prédios aqui em Salvador tal, e como é que fala aquele um guincho, ele foi pegar uns vergalhões e transportar de um local para o outro. E aí estavam passando pessoas que estavam trabalhando na obra e soltou a fita soltou e atravessou um cara no meio, matou. E aí teve perícia, se concluiu que a fita era a fita adequada, se concluiu que a fita estava carregando o peso adequado. A grua estava carregando a quantidade correta, a fita estava regular e a sinalização no local foi toda bem feita, havia sinalizadores, havia aviso sonoro, havia sinalização no chão, mas aconteceu o quê? Uma fatalidade. Por quê? Por mais que a gente adote critérios de segurança em todos os aspectos, né? Para pegar um elevador, um avião, um carro, tudo, nada é 100% seguro. Não, claro que não. Então, faz parte do risco humano. Né? Enfim. Então, e não é o risco da culpa no sentido da negligência, imperícia, imprudência, não. É o do acaso. Do acaso. Desistir, da existência. Por isso que Klaus Hoxin criou não, que ele não foi quem criou, mas ele fomentou a teoria da imputação objetiva, que é toda baseada no risco. Ele fala, é um alemão vivo, né? Ele com 80 e poucos anos, talvez 90 já, ele fala assim, a sociedade, para poder aplicar o direito penal, primeiro ela precisa compreender que ela vive sob risco. Para depois você admitir condutas que você pode falar assim, olha, isto é um risco tolerável ou é um risco que eu não tolero. Então, era um risco baixo, 1%. Então, a fabricante falou, existia 1% de chance dessa fita rompeu. Naquele 1%. Alguém morreu. Alguém teve culpado? Não. Porque no critério de que a gente vive sob risco na sociedade, aquilo era um risco aceitável. Risco permitido. Isso na Alemanha foi discutido em 1970. Isso se aplicava lá em 70. Aqui a gente nem aplica. Aqui a gente tem uma sanha, uma necessidade. Quem é o culpado? É verdade. Quem é o culpado? Alguém é culpado. Alguém tem que responder. Se eu chego, Rafael, eu não gosto de Rafael. Né? Vou trazer verdades aqui, não mentira. A própria teoria da imputação objetiva aplicada aqui
ela não é aplicada com o viés do risco, ela é aplicada com o viés da culpabilidade, né? É aplicado errado, como foi aplicado o mensalão de forma errada, ou a teoria do domínio do fato no mensalão aplicado errado. Imagine se eu chegasse assim, Rafael, eu não gosto de Rafael, em hipótese. E aí eu chego assim, vou praticar um homicídio contra o Rafael. E aí eu falo assim, Rafael, eu estou lhe dando de presente uma passagem para você ir para Disney. Na expectativa de que o seu avião, ao passar lá pelo México, ali é uma região que tem muita turbulência e tal, o seu avião entre numa turbulência, caia e você morra. Digamos que esse evento aconteça. De fato, ele deu a passagem aérea. Você pega o avião. Era melhor você ter jogado na Mega Sena, porque as chances eram parecidas, né? Aí, olhe as soluções diferentes do direito penal. Nosso direito penal, você iria olhar o tipo de homicídio, vai matar alguém. Não necessariamente a execução, ele não restringe a forma de execução. Mas, aplicando a causalidade, foi eu. Rafael só morreu porque eu dei a ele. E veja, teve intenção? Teve, eu tive intenção. Você fez querendo. Querendo. E o resultado aconteceu. E aí eu tenho que me valer de outros institutos para não sofrer uma imputação criminal. Na Alemanha, eles falariam, amigo, isso não tem possibilidade de ser crime. O seu querer não é suficiente para interferir na ocorrência. É um risco permitido. Você pode querer o que for. Eu não vou nem instaurar um inquérito para apurar absolutamente nada. Isso é um avanço da ciência na área criminal. Como precisamos de avanço, se agora resolvemos adotar, para a gente não fugir muito tempo, um método negocial em âmbito administrativo, porque, final das contas, tanto debatemos isso e buscamos por esse reconhecimento de que a improbidade tem natureza... Administrativa. Como é que fala? Tem natureza... não é criminal, não. Como é que fala? É direito administrativo sancionador, até se colocar isso de forma expressa na lei, que a doutrina falava isso, né? E fala, não é um direito administrativo puro, é um direito administrativo com fins sancionadores. Então, a gente lutou tanto para isso, e agora, se a gente está querendo adotar modelos de negócio, porque o nosso poder judiciário está sobrecarregado e a gente precisa dar soluções consensuais, vamos fazer isso de forma de direito, né? De forma correta. Quer dizer, garantindo às pessoas os seus direitos, sabendo que ninguém vai ser coagido a nada. Teria que se eliminar essas cláusulas obrigatórias de culpa, que está na leniência e que está na colaboração premiada, para você começar a dar igualdade de disputa e preparar as pessoas para isso. Porque, convenhamos, se você chega num local em que você tem um Ministério Público, um promotor e uma pessoa que não tem nenhum nível de instrução, está sendo acusada, aí os caras fazem o que a doutrina chama de sobreimputação. Pega uma ação penal, coloca coisa com uma zorra, para falar pro cara, mas eu vou te superestima. Você poderia aqui ser preso de não sei o que, mas, ou seja, situações em que até evidentemente não teriam aquela capitulação jurídica, mas aquilo torna a ação penal mais punjante e tal. O cara vai fazer assusta, né? Assusta. E aí obter um acordo por causa disso. Se essa pessoa tivesse garantias de forma mais palatáveis, talvez ela não submetesse, ou talvez as próprias propostas de acordos já chegasse de um modo mais módico. Porque, do outro lado, há pessoas que conseguem combater isso. Mas chegue numa mesa, num processo no interior, lá não sei das quantas, só tem um juiz há 10 anos e o mesmo promotor há 10 anos. Chama lá o Zé da Feira e fala assim, vai responder o processo criminal? Ou vai fazer um acordo com o Ministério Público? Você ia pegar 10 anos, agora você vai pegar 1. Nesse momento da ponta onde a coisa acontece, a avaliação é outra, né? Não dá para... O Pablo, mas é o grosso do direito penal, Rafael. Nesse ponto que a gente chegou, a gente começa a encontrar decisões dos tribunais superiores, do STJ, né? Reconhecendo a invalidade dos acordos de leniência. Muitos? Tem uma decisão agora emblemática de Toffoli. Né? Tá. Essa é a mais... Assim, é a mais recente. Começou com, se eu não estiver equivocado, uma decisão do ex-ministro Ricardo Lewandowski sobre essa matéria. E aí, sucessivas decisões, até chegar nessa de Toffoli, que foi mais assim, que a sociedade jurídica falou assim, botou uma pá de cal. Então, vamos lá. Todas as hipóteses seriam hipóteses de nulidade absoluta. Sim.
Imprescritível. Por vício de iniciativa. Também foi considerado isso na decisão dele. Ou seja, desde a forma como foram obtidas os acordos, na perspectiva de que muitos deles não tiveram a expressão da vontade sem ser viciada. Então, vício de vontade... Vício de vontade é anulável. Estou falando na relação... No direito civil. No direito civil. Direito penal, não, né? No direito penal, não. Teve vício de vontade. Nulo. Então, Nulo. Imprescritível. Porque, a invalidade pode ser reconhecida a qualquer tempo. A segunda decisão de Toffoli, sim. Os efeitos da invalidade que ele reconheceu a qualquer tempo e grau de jurisdição. Ele já reconheceu a invalidade. Especificamente, ele pegou... Ele falou assim, porque ele já reconheceu de maneira genérica, abstrata para todo mundo. Ele deu efeito H1. Agora as pessoas vão pegar aquilo para levar para o seu próprio processo, não é isso? Porque ele falou o seguinte, o meio, como se foram feitos os acordos de leniência e as colaborações premiadas, a forma como as pessoas que prestaram depoimento e foram os colaboradores, de forma leniente ou premiada, aqueles que, para dar elementos de convicção, seja na improbidade ou seja no crime, se utilizaram de determinado sistema, esses dois que eu nomeei mais cedo, esse sistema, ele considerou que toda a prova produzida nesse sistema foi uma prova imprestável, por uma razão. Esse sistema, quando esses colaboradores apresentaram isso como meio de prova, esse sistema basicamente armazenava dois tipos de informação. Informações de e-mail interno, como fosse um sistema paralelo da empresa, alimentando e-mails que estava fora da visualização comum, né? Como fosse um servidor secreto. Um servidor secreto, né? E um outro, uma planilha, né? De valores, etc, etc. Quando os colaboradores apresentaram isso como meio de prova, eu tenho uma prova de que entreguei um dinheiro a Rafael. Está onde? Está aqui nessa planilha. Eu tenho uma prova que eu troquei informações sobre o que aconteceria com o Rafael. Está onde? Está aqui nesse sistema. E que as defesas falam, tá, mas a gente quer saber onde está armazenada essas informações, porque a gente quer auditar isso. Saber se isso que você está apresentando foi exatamente foi manipulado isso. Ou não, né? Se foi algum tipo de adulteração, manipulação, etc. Não se teve. Entendi. Como é que você certifica a autenticidade disso? Não é passível de perícia. Quebrou-se a cadeia de custódia, o que poderia proteger essa prova. Não se tem. Não se tinha origem disso. Então, se decidiu, a meu ponto de vista, absolutamente correto. Isso de modo clássico no direito penal gera nulidade, né? Gera nulidade. Aí, de modo absolutamente correto, compreendo. Se você não pode... Veja, não há prova que não possa ser submetida ao contraditório. Se você não pode submetê-la ao contraditório, você não pode autorizar como meio de prova. É simples. Ou você tem capacidade de auditar ela, você não tem. A teoria do direito penal do fruto da árvore podre, nessa situação, vai... Então, porque imagine se a sua condenação veio... Muita gente vai... Eu acho que não tem, estatisticamente falando, ninguém mais preso. É por isso que as críticas se avolumaram. Entendeu? Porque, assim, não prisão não é solução, mas aquela bandeira que se levantou, né, de que não sei quantos bilhões, não sei o quê, isso foi medidas e medidas, parte sendo demovido. O discurso de que se recuperou bilhões foi contraposto com o discurso de que se custou bilhões. E aí já se tem estudos que falam assim, o prejuízo fora de custo é muito maior. Porque isso, a análise econômica do direito não se fizeram. Os empregos jogados fora, então, as empresas que deixaram de existir. Isso é muito mais. É muito pior. Né? Então você não tem, sob a análise econômica do direito, você não fecha a conta. Sob a análise até da vingança, você também não fecha a conta, porque as pessoas já retomaram suas liberdades. Aí você para pensar, se distorceu tanto o direito, se distorceu tanto garantias, a título do quê? Porque esses momentos de crise passam, as instituições ficam. Agora, E sem efeito prático nenhum, no final das contas, né? Foi uma conta que gerou resultado zero. Imagine agora, com essas revisões em trâmite, porque a decisão de Toffoli, inclusive, determina que sejam apurados as condutas dos procuradores que fizeram essas colaborações, para ver se teve excessos em seus respectivos órgãos de controle, apuração, inclusive, de implicações criminais dele. Ou seja, um efeito completamente reverso. Agora, vamos lá. Dentro de tudo isso que você falou aí agora, a questão prática. Tá? Vamos lá. Chegou
empresa do seu escritório lá, fala, Pablo, na época do XYZ foi feito um acordo de leniência aqui comigo, que na verdade não foi, os caras me obrigaram, pererê, parará, e eu quero rever. Qual é o órgão do judiciário que vai julgar isso? Você vai precisar procurar a primeira instância? Vai precisar procurar a primeira instância, sim. E aí se foi um âmbito federal, justiça federal, se não, justiça comum e... Exatamente, aí vai discutir. A decisão dá essa margem. E essa decisão... Você vai gerar uma quantidade de novos processos imensa. Né? Até para pedir trancamento de ação, sim, que não tem a ver ainda com... Não, mas veja, esse é o lado bom, porque você faz gera a extinção de um processo. É um processo que já existe. Uhum. Você chega lá com uma medida por cima que você extingue quando você tranca ação penal, né? Sim, claro. Pronto. Acho tão chique isso. Você não acha essa expressão chique do direito penal? Trancação penal. Eu acho. E no começo da faculdade, eu não consegui entender o conceito de trancar. Não é porque eu falo assim, mas tranca e depois vai funcionar depois. Então, porque ninguém falava assim, vamos extinguir. Porque é o que de fato acontece, né? Isso é extinção. É uma extinção, mas com outro nome, né? Mas eu tive muita dificuldade de entender essa porra lá atrás. É só penal, né? Você já percebeu? É, sim. É próprio. E aí, veja só. No penal, você chega lá, existem lá 1000 processos. De acordo com determinada situação que declara que houve nulidade naqueles 1000, você vai trancar ou extinguir os 1000. Você vai tirar 1000 processos dentro do judiciário. Uhum. No lado civil, não. Para cada situação de leniência que foi colocada, que você pode encaixar nessa declaração... Esse trancamento é automático, não? Automático não. Vai ter que, mas veja, mas é o mesmo processo. É dentro do processo. Né? Especificamente essa decisão, o que ela autoriza... É que cada um vai atrás do seu. Você... Veja bem. Mas entenda, o cada um atrás do seu no penal significa você extinguir ações que estão em curso. Sim. No civil significa você criar ações que vão começar do zero. Entendi. Mas vou dizer, agora vão decorrer aí, porque eu fico imaginando a consequência da responsabilidade civil da administração pública por as decisões dessa. Aí já é um terceiro lugar que também só vai trazer novos processos. É a repercussão dessa decisão de nulidade do acordo de leniência. O que isso vai fazer não é retirar do judiciário os processos que estavam existindo. Pelo contrário. Você vai acabar aumentando o número de processos, discutindo a postulação, exatamente, se enquadra o seu caso no lead case, digamos assim. O cara vai ter que chegar lá, eu tenho aqui X acordos de leniência dessa empresa, eu preciso rediscutir todos. Para cada um, você vai ter que ajuizar uma ação para poder discutir aquilo dali. Embora a decisão, aí vai um pouco também de consciência institucional. Por que eu estou falando isso? Porque a decisão permite que as instituições reconheçam isso. Mas não haverá, né? Institucional, esqueça, né? Pelo amor de Deus. Se fosse assim, a ideia das súmulas vinculantes resolveria, talvez, qual percentual da quantidade de ações no Brasil que não existiriam se as instituições obedecessem às súmulas vinculantes na forma com que a Constituição manda respeitar. Deixa eu lhe falar uma coisa, eu estou com um inquérito. Funciona. Que eu estou pedindo a cada 20 dias acesso. Há 4 meses. Não haverá o quinto, porque eu vou ter que entrar com a reclamação. Olha o desgaste que isso gera. Muito. Porque se as instituições funcionassem de forma um pouco mais consciente, você não teria que ter essa disputa. Se você tivesse essa consciência institucional que você está falando, os entes estatais não seriam os maiores litigantes do país. Pois é. Porque eles simplesmente respeitariam as regras das decisões pretéritas do judiciário. Exatamente. Você tem hoje quantas ações que o INSS é parte, calcadas em jurisprudência, que eles sabem que eles estão errados e ainda assim eles levam a cabo o processo até o fim. Isso, repare... Aí você tem a questão orçamentária, você tem mil coisas erradas. Sim, mas uma das maiores críticas do STJ, uma das maiores críticas reiteradas, com toda a sessão que se abre lá no STJ, e esse assunto volta nessa questão dos recursos e tal, eles apontam assim, olha, o Ministério Público de São Paulo é responsável por 80% a 90% das demandas em matéria criminal no nosso STJ, porque não observam nossos precedentes. E a maior parte dele nessa questão da droga. Então, veja, há uma identificação disso. Ou seja, a criança tem pai e mãe. Entendeu? Então, assim, é possível. Aí vem, claro, eu acho que a gente aprende pouco. O judiciário aprende pouco com a academia. Porque esses assuntos já estão resolvidos na academia. A força dos precedentes judiciais, a força da súmula vinculante, ou seja, a necessidade do direito se rearranjar para dar mais preponderância a isso. Uma tradição de autonomia da atividade judicante e da atividade
do promotor, essa autonomia na forma com que essa tradição se construiu, ela aparentemente é oposta à ideia de você construir precedentes. O juiz ele não quer abrir mão da independência funcional dele. Uhum. Ele quer, por incrível que pareça, ele quer ter o direito de decidir errado. Esse é o ponto. Sim. Ele quer doutrinar. Isso. Ele não quer se convencer de que aquele assunto já foi resolvido e que ele decidir em contrário só vai fazer com que aquilo dure anos, para no final acabar tendo que ter o mesmo resultado. E quando não tiver, será uma situação de injustiça absoluta, porque eventualmente não tem, né? Eventualmente você não consegue chegar no Tribunal Superior para resolver seu caso. Sim. Você acaba perdendo no meio do caminho. Sim. Mas ou você está diante de uma injustiça absurda, ou você está diante de um processo que não deveria nem existir, por conta de consciência institucional. Meu Deus do céu. E aí, para pensar, porque a gente, no nosso modelo de direito, de justiça, a gente terminou dando pouca importância à academia ou à doutrina. Porque os nossos julgadores, o Poder Judiciário como um todo, tal, se acham eles os próprios doutrinadores. De alguma forma, eles estão menosprezando quem leva uma vida vocacionada ao estudo disso. Então, quando você pega assim, sei lá, um determinado acordo do Supremo Tribunal Federal, do STJ, e eles aplicando teses que são contrárias àquilo que grandes doutrinadores, estou falando nem pessoas, mas grandes doutrinadores que o nosso país já fabricou e fabrica, que falam assim, não, como, por exemplo, dá um clássico, Aurílio Lopes Júnior é um dos maiores referências, ou a maior referência. Em termos de referência, talvez seja a maior referência em processo penal. E quando Aurílio Lopes Júnior fala assim, no direito penal, processual penal, nulidade é absoluta. Não existe essa subdivisão relativa. Veja, não é qualquer pessoa falando, é um cara que dedicou uma vida estudando isso. E aí vem o STJ e fala assim, não, eu até reconheço nulidade absoluta, mas com prejuízo comprovado. Em termos práticos, você está dizendo que nada, com coisa alguma. Que é relativo. Que é relativo. Porque você precisa provar o prejuízo. Aí a hora ele fala, no processo penal, amigo, se você tem a nulidade e ela é superada, o prejuízo está aí, o cara não foi condenado, quer prejuízo maior do que esse? O prejuízo ele é autoprovado. Está íncito do processo. Então, mas se respeita? Não. Com todas as vênias a doutrina, não está dizendo o quê? Aplica a doutrina. É porque a gente elegeu como fonte de direito principal a lei, e a segunda fonte de direito melhor do que a lei é aquele que interpreta a lei. Pronto, acabou. E aí... Mas isso não dá para se impor, né? Você não vai pegar a cabeça do ministro daquele e falar assim, vai estudar mais ou vai estudar menos. Não dá. É cultural. É cultura. E tem uma questão de vocação também, e de adaptação, e conhecimento, e prática, e expertise de ramo. Quantas pessoas você não tem? Por exemplo, vamos falar aqui rapidamente do quinto. Você pega advogados ali, um advogado que é especialista na área X, e ele entra em um tribunal para o quinto de uma área que não tem nada a ver com a área dele. Uhum. Imagina se me colocasse para julgar direito civil. Eu não vou falar em legitimidade, porque a legitimidade que a gente dá é a Constituição, nesse caso. Sim. Mas você vai ter a humildade suficiente de se olhar e dizer, velho, eu não manjo desse Paranauê. E eu preciso buscar referências para poder guiar a minha atuação. Um quadro de assessores. Não adianta, entendeu? Aí você vai para uma série, inclusive, de situações que deixam claro a forma equivocada de formação dos tribunais, não só os superiores, mas também os tribunais de justiça, federais, do trabalho, no sentido de que você não homenageia a área de conhecimento da pessoa. Então, você escolhe um cara para ser... vai ter uma vaga agora no TJ do Estado X para desembargador. E aí você tem lá critérios XYZ que vão levar à escolha de João. João é o cara que passou a vida inteira atuando na vara de família. E aí ele sobe para uma câmara criminal. Pô, não há como, bicho. Você entendeu? Claro. É difícil de você entender que isso vai dar uma coisa boa. Não dará nunca. Isso é a questão de maturidade institucional. Você precisa dizer assim, o tribunal precisa ser especializado. Volto a dizer, o tribunal, o Poder Judiciário não aprende uma academia, porque a academia é especializada. Os doutrinadores, eles não se metem, quer dizer, se arriscam algumas vezes a escrever uma coisa ali. Mas, de algum modo, isso já está anos-luz. Eles já compreenderam que é preciso haver pessoas que pensem em processo penal, pessoas que pensem em direito penal. Olha, nós temos na Bahia, vou mandar um grande beijo para ele, porque é meu amigo pessoal, mas esse elogio é destacado disso de modo consciente. Eu acho que nós temos na Bahia
pareando ou ladeando com aqueles mais conhecidos até de processo penal, um dos maiores processualistas penais do nosso país, que é Rômulo Moreira. Então, às vezes eu falo para ele assim, acho que talvez nem ele saiba a importância dele, no ponto de vista acadêmico, e aquilo que ele é capaz de produzir de escrita. O raciocínio que ele tem, a clareza como ele enxerga os institutos dentro do processo penal. Você conversa com o Rômulo, e ele tem aí a humildade, que também é uma qualidade, né? E vai ser esse assunto aqui, eu não sei muito bem, que é direito penal material. E o objeto de estudo dele é processo penal. Então, isso perpassa por uma maturidade dele, né? De compreender onde ele é muito bom, e apesar de saber muito de direito penal material. Veja, é minha área de estudo. E a gente tem diversas trocas de conhecimento, etc. E eu até falo para ele, como assim você não é especialista em direito penal material? Você sabe tudo, bicho. Mas, então a academia já se coloca dessa forma. Sim, já se apresenta para a sociedade dessa forma. A gente usa o termo não tem aderência. Então, pois é. E aí o que acontece? Mas parece que a vaidade... Não é minha área de aderência. Ou parece que, de algum modo, isso diminuiria, algum julgador falar assim, não é minha área. Veja, tem um Supremo Tribunal Federal, 11 ministros, né? Eu acho que fazia muito tempo, ou do que eu me recorde, agora que se tornou ministro Flávio Dino, que é um cara que é especialista em matéria penal. E que era juiz, né? As pessoas não olham a biografia. A biografia dos outros não. Ele era juiz, né? Antes de entrar no político. Um excelente juiz. E um cara que conhece muito o direito penal. Antes dele, estou tentando me lembrar aqui, quem tem especialidade? Não tem. O restante não tem. Gilmar é um cara que... ele é muito inteligente para tudo, né? Mas é um cara de formação constitucional. Então, por isso, ele também termina tendo uma leitura muito clara do direito penal, porque boa parte dos princípios do direito penal são reflexos do que está ali na Constituição. Então, termina sendo assim. Mas tem processualista civil, tem, enfim, pessoas que, enfim, com outras formações que estão julgando direito penal que nitidamente você não sabe o que está fazendo. Não é dele. Não é dele. Essas últimas decisões aí que estão ainda em andamento no processo, se debateram esses dias sobre descriminalização, vou colocar dessa forma, né? Porque não é exatamente isso, do uso da maconha, porque especialmente o corte é esse, teve votos ali que você não sabe, nunca parou para ler sobre política criminal. Não sabe o que está falando. Infelizmente. E esse órgão, e esse voto vai integrar a decisão do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que não tem contato nenhum com a matéria penal e está decidindo a matéria penal. Então, onde é que está o errado nisso? Nessa matéria que a gente está levando para o direito penal, ou para o Supremo Tribunal Federal, que isso era talvez por STJ estar decidindo? Sem dúvida, seria melhor debatido no STJ. Entendeu? Ou isso o Supremo restaria só ver a questão constitucional. Né? Então, o erro está a gente não ter ministros especializados ou a gente que está levando todas as matérias para os ministros. A rigor, teríamos que ter ministros apenas como guardiães da Constituição, constitucionalistas. As outras áreas, a gente poderia pulverizar isso no STJ. Agora, qual é o erro? Não sei. Quer dizer, está tudo errado, mas onde começa e onde termina que é difícil de saber. Qual é a causa e qual é a consequência. Exatamente. O problema já deu, né? Paz. Entendeu? Demais, né? Tá bom, todo esse papo aqui, eu fico com vontade de ter sido criminalista, bicho. Mas como vocês são muito inteligentes, assim, não vou meter nessa furada. Fico pensando assim, porra, bicho, minha vida seria... Aí você vê um sujeito acabado igual a mim, né? Negócio interessante. Eu saio daqui bem remunerado. Assim, vou amanhã... Hã? Vocês estão falando de quem? Eu saio daqui sempre com a perspectiva assim, amanhã eu acho que eu vou visitar uma delegacia. Vou conhecer. É muito bom. Não. Aí você desiste do direito penal no dia seguinte. Eu ainda fiquei do outro lado da moeda no período, porque eu estagiei no Ministério Público 3 anos, né? Então não, ainda tive essa... Eu, depois de formada, eu já falei isso pra você. Eu tentei um estágio ainda na área penal, porque eu tinha um sonho de ser penalista. Eu queria ser penalista, não criminalista, né? Todo mundo, no começo da faculdade, quer isso aí. Depois muda. É meio apaixonante mesmo e tal. Poucos têm Pablo essa... falava. Mas é isso, pô. Veja só. A maioria das pessoas no meio do caminho não é que não quer mais. Não insistem, né? Ela não consegue. Poucas pessoas conseguem. Pronto. Entendeu? Aí eu acho que talvez veio uma geração de penalista
que conseguiu mostrar uma outra vertente do direito penal. Veja quantas vezes Pablo veio aqui já conversar com a gente. E quantas vezes ele falou de sangue nessa mesa. Não que não sejam dores, claro. Não que o direito penal não trate de dores, né? Porque claro, quando você pensa em liberdade, mas assim, a gente desatrela, a gente começa a olhar outra vertente do direito penal, desatrelando da porta da delegacia, né? Muita falando as petições cheias de doutrina. Toda ali, e o layout das petições? Contratos com muitos zeros. Muitos zeros. Esses contratos com muitos zeros me interessam demais. Né? Sempre me interessei por isso. E você percebe logo a diferença entre um criminalista, sempre achei bom. Né, e outras áreas do direito que são muito mais rentáveis. Porque você vê que uma característica de que a pessoa é um advogado muito bem sucedido é quando usa a Joaninha. E a Joaninha. A Joaninha. E abandona a gravata, né? E abandona a gravata. E ele hoje não está nem de camisa Hering preta. Preta. Não, aqui no podcast ainda é social. Pô. Lá na rádio que já mangueou. Você já imaginou se ele vira penalista agora? Outro dia eu liguei para ele. O céu é o limite. Nem o céu, porque eu liguei outro dia para ele estava lá no jatinho. Foi, filho. Eu liguei para ele e falei, rapaz, a gente está aqui no aeroporto, você está aqui. O mal dos outros, o mal é esse. Eu coloquei a foto no avião, obviamente, de carreira, eu não conheço outro tipo de avião. E ele mandou o jatinho. Aí eu postei no Instagram uma foto que eu estava no avião e etc. E ele olha pro lado, aí estava um jatinho parado aqui. Um tchauzinho assim, ó. O bicho é carne de pau, ele tirou uma foto no avião, só que ele achou que ninguém ia perceber. Que o terminal aqui de Salvador, de jatinho e do avião de carreira, não é o mesmo. Quando eu vi a foto, eu falei, isso aqui não é um terminal de passageiro, não. Aí mandei uma mensagem, rapaz, que é tá isso? Chique, de jatinho, chama o brother pra dar um rolê no jatinho, tal. Não. Apagou a foto no Instagram. Na mesma hora. Agora vocês viram, né? Que ele é técnico, perito em publicações e autenticidade. O nome do programa mudou, é o Tititi do Judiciário, sabe tudo. Tem uma gravação de vídeo na rádio que é assim, ela falando isso. Você sabe que eu adoro um fifizinho, né? Tem lá fofoca. Valeu, obrigado mais uma vez, foi show de bola. Bicho. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição. Você está pensando em escrever sobre leniência? Olha, estou com uma fila de coisas aí para escrever. Vai ser mais uma. Vai entrar na fila. Eu escrevi pouco os últimos 2 anos. Eu levei um período de 2016 a 2020, talvez escrevi muitos artigos mesmo, muito. Eu me arrisco a dizer, entre o baixo clero da escrita, com qual eu me enquadro, eu fui uma das primeiras pessoas a bater muito forte na Lava Jato, por exemplo. Fui muito criticado em 2016, 2017, porque Fedelho escrevia com o pé no pescoço. Agora tá fácil. Agora as pessoas estão a favor. Tá aí no planejamento. Projeto. E Vitor, obrigado, viu? Você vai vir na próxima vez? Com certeza. Anota aí, Miguel. Com certeza. Veremos, viu? Veremos. Quem vive verá. Galera, obrigado por ficarem com a gente aqui até o final. É fácil. Ainda mais fácil quando o bate-papo é desse patamar aqui. Se você não lembrou de Pablo, ele é o cara, vou falar de novo, que fez o primeiro episódio com a gente aqui. Volte lá no episódio número 1 do podcast Aula Extra, você vai ver. Ele tá um pouco diferente, mudou o penteado, tal. Eu pensei que você ia falar que ele tava no Senado. Não. Eu pensei que você fosse falar também que ele já foi artista famoso. Não, essas coisas eu falei naquele episódio, né? Tá. Os sósias que ele tem. Porque você olha assim, você bate o olho e você vê que é, né? Mas é por isso que ele mudou o corte de cabelo. Eu acho que sim. Pra você não lembrar. Tem que mudar o óculos também, porque o óculos lembra muito os personagens. E ele agora tá com barbinha, foi homenagem a Rômulo. É verdade. Não, e Rafael também. Rafael mudou. A gente podia fazer um podcast você e Rômulo aqui. Bora? Porra, estou à disposição. O que você acha? Poxa, acho que ele toparia marca também. Aí. Galera, semana que vem tem mais, viu? Dê a curtida, bote o sininho, porque quando o episódio chegar, você recebe a notificação e assiste antes de todo mundo. Obrigado, até a próxima, valeu, tchau.